nos apresentar. Eu me chamo Maria Clara, sou estudante aqui da Faculdade de Direito da UFC, também sou membro pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Direito na América Portuguesa, o NEDAP, que também é da UFC e tem como professor orientador o professor Gustavo Cabral, que muitos de vocês devem conhecer. Hoje nós vamos falar sobre metodologia de pesquisa em História do Direito. E antes de começar, eu gostaria de deixar indicado para vocês o texto base, o livro que nós utilizamos para essa apresentação, que é o livro Escrever História do Direito, Reconstrução, Narrativa ou Ficção, do Michel Stolais. É um livro muito bom para quem quer saber sobre a história do direito, sobre pesquisa em história do direito. É uma ótima forma de iniciar. Também alguém já foi a um encontro do NEDAP sabe que é bastante dinâmico, é bastante leve, então podem se sentir confortáveis para fazer contribuições. Ao final vai ter o Forms do CA e nós também do NEDAP vamos disponibilizar um Forms para vocês se inscreverem e receberem um certificado. Acredito que quem está na Semana do Direito tem que escolher entre a presença ou o certificado, mas quem não está na Semana do Direito pode se inscrever no Forms e vai receber o certificado. Era basicamente isso, acredito que vai ser um momento muito enriquecedor. Maria Eduardo e Davi podem se apresentar também. Estão me escutando, pessoal? Mas, boa tarde, meu nome é Davi, eu também sou integrante da Faculdade de Direito. No meu caso, eu sou mestrando, entrei no programa de pós-graduação em Direito no último processo seletivo de 2023. No momento me encontro no meu segundo semestre. Também sou membro pesquisador do NEDAP, Grupo de Estudos sobre Direito na América Portuguesa, sobre a orientação do professor Gustavo Cabral. E, para mim, motivo de alegria estar contribuindo nesse encontro, até porque eu também me considero um entusiasta da área da metodologia e também sou um neófito, né? Assim como muitos de vocês que aqui estão. Eu acredito que vai ser uma oportunidade da gente poder validar muitas das nossas dúvidas e tirar alguns entendimentos, né, dentro desse tema de metodologia de pesquisa de história do direito. E nesses preciosos minutos, né, que teremos agora no início da tarde, né, tanto a Clara como eu, como a Duda, a gente vai tentar não encerrar determinados assuntos, mas apresentar, né, sermos o mais introdutórios e o mais convidativos, né, em um tema que sempre nos assombra, né, que é o que se refere à metodologia de modo geral e à metodologia na história do direito em específico. Boa tarde, gente. Eu tô com a voz meio rouca, mas espero que todo mundo consiga me ouvir. Eu também sou participante do grupo do NEDAP, assim como a Clara e o Davi, e a gente organizou esse mini curso sobre metodologia da pesquisa em História do Direito. Eu faço parte do NEDAP há mais de um ano, juntamente com a Clara, o Pedro Lucas, né? O Davi também já faz parte há um tempo, e eu espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Nosso material, como a Clara já falou, foi o livro do Stolais, e eu acho até que a gente consegue disponibilizar ele depois em PDF, caso queiram. E eu espero que vocês façam um bom proveito da apresentação que a gente vai fazer e também pensem que não só para a história do direito, mas a metodologia ela é uma parte importante em qualquer área que você vai pesquisar, né? Então, eu espero que vocês aproveitem a nossa oficina para todos os âmbitos que vocês queiram seguir na pesquisa. Duda, pode passar o slide. Certo. Bom, essa parte é bem introdutória do livro. A gente vai seguir um pouco sobre o que o Stolais fala no livro. A metodologia de pesquisa, quando a gente para pensar, ela é muito importante para a gente que trata de ciência, né? Mas na história do direito a gente tem uma dificuldade muito grande que, diferentemente da ciência da natureza, a gente não pode comprovar experimentalmente as conclusões às quais a gente chega. Então, isso faz com que a metodologia seja ainda mais importante para a pesquisa em história do direito. É muito fundamental.
Então, a gente vai ter que, no livro, ele fala bastante sobre o quanto é imprescindível a gente ter em mente que quando a gente pesquisa em história do direito, a gente não está pesquisando apenas sobre um ordenamento jurídico, mas sobre todo um sistema. Por exemplo, quando a gente está estudando sobre a América Portuguesa do século XVIII, a gente não está estudando só as ordenações filipinas, a gente está estudando todo o sistema, a organização de poder, as relações sociais, as relações econômicas, como se dava a influência da igreja. Então, tudo isso é muito importante para que você faça uma pesquisa de história do direito que seja efetiva, que possa chegar a conclusões verdadeiras. Complementando um pouquinho o que a Clara falou, é justamente isso. A partir do momento que você decide estudar alguma parte da história do direito, a gente hoje em dia tem essa visão muito de que a história do direito é o que está na lei, né? Porque a lei é a forma que o direito se manifesta na nossa sociedade contemporânea. Só que a gente, às vezes, precisa se desligar um pouco dessas perspectivas de que apenas a lei faz parte do direito, principalmente nesses períodos anteriores, onde não existia uma prática única, universal, e que funcionasse para todos os ambientes. A gente precisa entender que nesses outros locais e tempos, o direito ele se manifestava de outras formas que hoje em dia a gente não tem mais acesso. Então, nós tínhamos figuras no direito que hoje em dia não são figuras que a gente consideraria como parte do direito, mas naquela época sim, como por exemplo, a igreja, né, que era uma figura muito importante. As metodologias de se fazer o direito na época eram muito diferentes. Então, às vezes, uma carta escrita a próprio punho, uma postura, uma coisa que hoje em dia a gente enxergaria como uma coisa completamente informal, naquela época tinha um valor. E a gente precisa se atentar para esses outros materiais que são fora da lei. Óbvio que as ordenações filipinas são muito importantes para entender o período, mas elas não são a única coisa, e de longe elas são a coisa mais importante. Acho que na hora de pesquisar a história do direito, é mais importante se atentar para as partes mais informais, que muitos pesquisadores às vezes esquecem de olhar, mas que isso mostra qual é a realidade prática do local, entendeu? Dentro do que a Duda acaba de falar, né, ela é muito feliz a gente sempre levar em conta, como a Duda também falou, a gente se afastar um pouquinho da figura da lei, né, no seu sentido estrito, e considerar ordenamento, né, que é o objeto da história do direito do âmbito metodológico como tem que ser, né, e quando a gente fala ordenamento, né, dentro do exemplo que a Clara falou, né, subjaz todo um regramento, todo um repertório de influências normativas, as quais elas têm a sua vigência, né? E eu acredito que o trabalho do historiador, né, do respectivo historiador, é justamente oferecer essa descrição. E eis que surge um dos cernes desse problema, que diz respeito à metodologia, porque se o trabalho do historiador, né, dentro do seu objeto, é esse trabalho de identificar e descrever, eis que surge um liame muito frágil, né? A partir de que ponto, até que ponto é um trabalho puramente descritivo e a partir de que ponto é um trabalho de ficção. Esse é apenas um dentre vários problemas que os regramentos metodológicos, eles se apresentam para salvaguardar as pesquisas, né? Para que não seja um trabalho meramente fictício, né? Um trabalho narrativo no sentido de produzir algo que se afasta do objeto e dos fins que a história do direito se propõe. E assim, só para complementar com mais um exemplo que eu me lembrei, o Cabral ele sempre fala muito desse exemplo. Se a gente fosse levar em consideração apenas a lei, por exemplo, vamos supor que daqui a 100, 150 anos, uma pessoa decida estudar como vivia o Brasil na década entre 2000 e 2010. E aí as pessoas iam ver a Constituição, os direitos fundamentais, tudo isso acontecendo muito bom. O Brasil vive num paraíso, porque tudo isso aqui funciona, tudo isso aqui é levado a sério.
Mas é justamente essa é a falha metodológica que acontece quando o pesquisador ele não busca os outros tipos de fontes. Ele não busca saber se aquela realidade, aquela fala que está sendo escrita, ela realmente está sendo aplicada. Porque, e ele também tem outro exemplo muito bom que ele dá, que se você for ler as ordenações filipinas, você vai chegar a uma conclusão de que não sobrava ninguém vivo no Brasil, ou em qualquer tipo de colônia que seja portuguesa, porque as leis, elas eram bem severas e as punições também, então a conclusão que você chega é de que, baseado naquilo ali, não existia ninguém, todo mundo era punido por qualquer coisa. Mas a realidade, quando você acaba estudando outras fontes e outros materiais fora da lei, você percebe que a realidade é muito diferente, que a coroa concedia muito perdão, e a organização das pessoas era muito diferente daquilo que estava escrito. Então, assim, se você considera o seu trabalho um trabalho que só se baseia nesse tipo de fonte formal, que a gente chama, isso é uma grande falha metodológica e isso vai descredibilizar o seu trabalho. Então, é muito importante se atentar para as outras fontes, porque nem sempre aquilo que está escrito formalmente é realmente aplicado na prática. E a gente percebe isso atualmente e também nas sociedades antigas que a gente estuda. Então, é muito importante se atentar para esse local das fontes, tanto formais como informais, e saber interpretá-las, percebê-las e buscar um olhar voltado para o que realmente acontecia, não só para o que estava escrito no papel. Sem contar, acabei de lembrar disso, a gente vai tratar disso mais à frente, quando a gente for tratar sobre as fontes. Mas muitas vezes, até mesmo, as fontes podem trazer informações. Você não pode confiar 100% nas fontes, por exemplo, também. Porque às vezes a fonte pode não ser 100% confiável. E às vezes as conclusões que você tira da fonte podem não ser 100% verdadeiras. Então, todo esse processo de fazer história do direito é realmente muito complexo. Mas a gente vai tratar sobre isso mais à frente. Acho que pode passar o slide, Duda. Depois, o slide ele vai trazer basicamente a história da história do direito, ele vai dar um panorama geral. Eu vou só passar um pouquinho sobre o que tem aqui nas correntes de pensamento, a gente abre para o debate, para a gente destrinchar mais cada um desses conceitos. Ele vai trazer o direito comparado, assim, na parte do direito comparado, ele se refere bastante ao contexto europeu, nesse livro ele se refere bastante a como se dá essa questão no direito europeu, no contexto europeu. O direito comparado ele vai trazer, por exemplo, o exemplo da Alemanha, em que na Alemanha se compara bastante a história do direito nacional com a história do direito nórdico, por exemplo. Então, o direito comparado ele é amplamente utilizado. E também aqui nessa questão, ele vai falar também sobre a questão do ius comune, que talvez vocês, todos que somos do direito, podemos já ter ouvido falar sobre isso. O ius comune, que é assim, fazendo uma tradução bem grosseira, às vezes até bem errada. Tem gente que traduz para um direito comum, digamos assim, mas o que é uma tradução bem grosseira, que seria o ius comune acontecia na Europa, certo? E aí a gente também tem a história dos conceitos, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar também, em que nós temos que os conceitos, eles vão para além de simples palavras. E aqui é muito importante para a gente que vai fazer a história do direito. O conceito, ele vai ter uma definição diferente para cada interpretação, para cada contexto histórico. Por exemplo, o conceito de pessoa no direito civil atual, ele vai ter uma definição. O conceito de pessoa na América Portuguesa do século XVIII vai ter uma outra definição. Então, é muito importante a gente entender que na história do direito, os conceitos que a gente utiliza hoje em dia podem ter e podem muito bem ter uma definição diferente em outra época. Eu não sei se o Davi e a Duda têm algo a falar sobre isso, mas eu acho isso muito interessante. Pode ser visto de duas formas. Tanto a etimologia da palavra, né? Ou então, o que à época se atribuía o significado da palavra. Assim, vamos supor, sei lá, 150, 200 anos. Será que os escravos eram considerados pessoas? Sendo bem grosseiro no exemplo, então é interessante a gente considerar essas inconsistências, esses anacronismos mesmo, né, no emprego das palavras e na atribuição a qual as palavras eram dadas e qual o objeto dessas palavras.
Então, é só para... isso é superficialmente assim, um ponto de partida para diversos questionamentos sobre essa imprecisão linguística. Sim, com certeza. Também eu acho que essa parte da história dos conceitos que a Clara falou entra muito na questão dos termos também que a gente tinha na época, que hoje em dia a gente tem que ter um amparo de conteúdo muito grande para conseguir saber o que é que aquele termo significava. Por exemplo, uma coisa que o Cabral fala muito de persona miserável. Uma pessoa, quando você vê esse conceito, você tenta traduzir ele para como se fosse realmente uma pessoa que vivia em situação de miséria, mas não significava só isso. Pessoa miserável era um termo usado para designar, por exemplo, pessoas que eram viúvas, pessoas que estavam tecnicamente com menos suporte e eram socialmente menos amparadas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado na hora de observar esses conceitos e esses termos e tentar traduzir eles da maneira que eles eram realmente utilizados. Porque se você vê só o conceito puro da palavra, você nunca incluiria uma mulher que era viúva naquela época, nesse tipo de conceito hoje em dia. Mas naquela época era a denominação que ela era usada. Também a questão que ele fala muito dos privilégios, que está muito ligada a essas pessoas miseráveis. Os privilégios que a gente entendia naquela, que é como a gente entende naquela época, o termo privilégio, ele era uma coisa, não no sentido pejorativo, como se a pessoa tivesse um privilégio no sentido de... Assim, hoje em dia, quando você vê que uma pessoa tem privilégios na justiça, isso não é enxergado com bons olhos, né? Mas, antigamente, essas pessoas que eram pessoas miseráveis, elas tinham privilégio na justiça. E isso era observado como uma coisa boa e não ruim, entendeu? O governo, o sistema jurídico da época, enxergava como se aquilo fosse realmente uma coisa boa para aquelas pessoas. E a sociedade também não enxergava aquilo como uma coisa prejudicial para elas. Então, a gente tem que sempre se atentar para como aqueles termos eram empregados, o que a sociedade enxergava naquele momento daquela situação, porque se tudo que a gente for observar, se for com um olhar que a gente tem hoje, a gente também vai ter uma falha metodológica muito grande, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente tocar no ponto dos anacronismos, né, que é observar o passado com a nossa visão atual. E aí a Clara vai dar continuidade. Só uma pequena contribuição, se esse vídeo for guardado e for revisitado, sei lá, daqui a 50, 100 anos, como será que o estudante de direito lá do século 22 vai entender o significado de uma mulher honesta, né? Porque para nós é muito recente, né? Em 2009, até então estava no Código Penal, e se a gente discutir isso hoje, chega a ser ridículo, né? Saindo um pouquinho da história do direito, mas daqui a 100, 200 anos vai ser objeto da história do direito. Ou então, um exemplo mais razoável, o tipo penal vadiagem, que em 1940 foi abolido. Talvez em 2040 isso possa ser estudado e seja verificado um anacronismo tal qual a gente não sabe como esse termo lá, por exemplo, a vadiagem vai ser tratado em 2040, mas certamente não vai ser com o mesmo viés que fora até 1940. Isso é um exemplo, o próprio exemplo é anacrônico, mas assim, é só para visualizar que é um problema atual do historiador do direito em relação ao seu exercício de retrospectiva, mas ele é prospectivo também, porque fatalmente esses tipos que eu acabei de mencionar vão ser objeto de estudo no futuro. Então fica aqui essa breve observação também. É realmente uma questão contínua, né? O historiador de direito sempre vai ter que estar revisitando essa problemática para ele evitar cometê-la. Então, realmente, assim, vai ser um problema contínuo, esse dos anacronismos, né? Sim. Então, agora, continuando para a questão da história materialista, que o Stolaz também vai abordar no livro, basicamente, na corrente da história materialista, os historiadores entendem que as relações econômicas e as relações sociais envolvidas pelas relações econômicas são subsídio do ordenamento jurídico. Mas aqui nessa questão, eu acredito que, na verdade, tem uma contribuição muito boa, porque a gente percebe que, sim, as relações econômicas e as relações sociais influenciam o ordenamento jurídico, e um ordenamento jurídico também pode influenciar as relações econômicas e as relações sociais. Eu acho bastante interessante pensar sobre isso.
E em relação à microhistória, que também é algo muito interessante, que depois que eu entrei no NEDAP, que eu tive acesso, eu realmente achei bastante interessante, na corrente da microhistória, basicamente é uma corrente que vai contrário às macroestruturas. Então, na microhistória, você vai estudar sobre uma pequena unidade social, você vai estudar sobre um pequeno caso, sobre um caso específico. Então, aqui tem até uma indicação de um livro muito bom, que a gente teve acesso recentemente através do professor Cabral, se eu não me engano, é O Queijo e os Vermes, eu esqueci o autor, mas Carlos Ginzburg. isso, esse livro é muito bom e é sobre microhistória. Microhistória é bastante interessante, porque foge um pouco do que a gente está acostumado, que quando a gente vai pensar em história do direito, eu vou pegar um período, vou estudar como se dava uma tal pena nesse período, e a microhistória ela busca restringir mais e vai estudar sobre uma pequena unidade social, sobre um pequeno caso, é muito interessante. Interessante e desafiador, né? O professor Cabral sempre nos alerta para não pensarmos de que você tirar um fragmento, um recorte social, significa que aquele recorte ele vai esgotar todo o entendimento à época. Pelo contrário, que enveredar por essa corrente de pensamento significa você ter uma robustez em vários campos do saber que lhe permita extrair de um recorte limitado diversos entendimentos. É muito rico, desde que você tenha a estrutura, musculatura e as ferramentas para fazê-lo. Pois é, justamente como a Clara falou, ver um pouco do que é produzido na microhistória é muito interessante, porque você se sente, por exemplo, no livro Queijo e os Vermes, você se sente lendo uma ficção, porque é muito detalhado, sabe? É uma coisa assim muito pessoal. Você consegue ver quem é a figura que está sendo estudada. Você às vezes até deixa de enxergar como se fosse uma pesquisa e passa a enxergar como se fosse realmente uma história. Mas, como o Davi também pontuou, é muito importante você ter uma bagagem cultural e acadêmica muito sólida para conseguir construir uma pesquisa na microhistória muito bem feita. Porque, como é o tema do nosso da nossa apresentação, a metodologia ela é uma coisa importante. E geralmente na microhistória, a metodologia e a forma como essas pesquisas são formuladas, às vezes são um pouco falhas. E é um desafio muito grande na hora de você trabalhar com esse tipo de projeto. Mas, ao mesmo tempo, é bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, também é muito interessante de se ver. Quando uma pesquisa de microhistória está muito bem feita, você consegue ver que ela tem fatores muito interessantes em todos os âmbitos. E é muito legal, mas realmente é muito desafiador, como o professor sempre fala, você tem que ter uma bagagem muito boa para conseguir fazer um projeto muito sólido, porque senão, em algum momento da sua pesquisa, ela vai acabar sendo falha. Pode passar, Linda. Acho que agora a gente chegou num ponto que é realmente muito importante, que é a gente entender o papel da linguagem. O papel da linguagem durante uma pesquisa em história do direito, eu acredito que está no centro, assim, do nosso entendimento, porque a linguagem vai influenciar em muitos aspectos. Eu vou citar um, por exemplo. Quando a gente tem um monumento histórico, uma estátua, ela só vai ser traduzida, o seu significado vai ser traduzido através da linguagem. Quando você vai definir, delimitar em qual contexto ela aconteceu, tudo isso é traduzido para a linguagem. A linguagem também está presente, por exemplo, quando você trabalha com fontes textuais. O texto é linguagem pura. Então, a linguagem ela está muito presente na pesquisa em história do direito e também está muito presente, por exemplo, quando você vai interpretar esse texto. Quando você vai interpretar um texto, você atribui sentido a ele. E esse sentido vai ser traduzido numa linguagem. Então, é assim, só introduzindo aqui esse tópico, é realmente muito importante estar no centro das nossas pesquisas em História do Direito. É muito importante esse tópico. Falar da linguagem, o professor Stolaz, ele é muito enfático em alguns pontos, para reforçar o que a Clara acabou de falar. Eu até para essa apresentação eu destaco 3 deles, né? Um deles, o que a Clara acabou de falar, né? Da influência histórico-cultural e dos viéses ideológicos do respectivo historiador. Então, um monumento, alguma imagética que o historiador do direito está se debruçando, né? Infere-se que os valores que ele tem, né? Que a ideologia dele
vai oferecer o impacto nos resultados que ele vai obter. E isso vem a ser um problema se não tiver um acompanhamento metodológico, mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho. Não havendo regramento metodológico, além dessa influência histórico-cultural, há também o simples fato de imprecisões linguísticas, né? O NEDAP, que se depara com muitos documentos escritos à mão de séculos passados, né? A gente enfrenta isso na prática, né? Como que uma imprecisão mesmo de semântica mesmo, muitas vezes, pode nos oferecer. E um ponto que o Stolaz ele é bastante crítico, é que ele fala que o historiador ele não tem acesso a fatos ou acontecimentos. Ele tem acesso a textos e objetos que traduzem para o historiador que estuda um evento do passado. Então, fica essa proposição lógica, né? A interpretação subjaz uma subjetividade. E um terceiro ponto que eu trago aqui para o nosso debate é a própria fragilidade cognitiva mesmo, no sentido neural, né? O nosso raciocínio ele é manipulável, aspectos psíquicos, aspectos emocionais, em maior ou menor monta, pode e influencia o nosso trabalho de apreciação científica. Então, todos esses pontos, sem um mínimo regramento metodológico, podem enviesar negativamente um estudo da história do direito, né? E o Stolaz, ele é ciente disso, tanto é que ele enumera esses pontos e fala que, a despeito desses possíveis obstáculos, é possível, sim, escrever uma história do direito, desde que haja uma delimitação metodológica que garanta uma razoável imparcialidade, e também é algo que é inerente a todas as ciências, que é uma falseabilidade, né? O cientista, né, historiador do direito em específico, ele tem que ter essa ciência também, né, que tudo que nós produzimos eventualmente vai ser fruto de questionamentos e validações, sempre com a máxima de que tudo que nós fazemos tem uma pretensão de permanência, mas com a ciência de que isso pode e será rediscutido à medida que as pesquisas na área avancem, e isso é muito positivo para o desenvolvimento da ciência, né, da história do direito. Vocês querem falar alguma coisa? Posso avançar um pouquinho? Não, acho que eu só ia complementar dizendo que no texto do Stolaz ele realmente tenta mostrar para o leitor, né, e o pesquisador na história, que nós nunca teremos realmente o acesso ao que se passou. A gente só vai ter a narração do que talvez tenha acontecido. E isso vem atravessado por uma pessoa que tem os seus princípios, os seus valores, os seus enviesamentos pessoais. Uma pessoa que, assim como todos nós, tem a tendência de narrar os fatos que já aconteceram de uma forma diferente do que realmente aconteceu. Então, eu acho que no texto ele tenta puxar muito essa consciência de que o pesquisador ele precisa saber que aquilo que ele está usando, apesar de ser uma ótima fonte, de ser muito bem trabalhada, muito bem escrita, muito completa e rica, ainda assim não pode ser 100% confiável, e a gente sempre tem que perceber que talvez futuramente aquilo ali deixe de ser uma verdade, e nós nunca podemos tratar o nosso trabalho como se fosse uma verdade absoluta, porque ele sempre vai vir atravessado. Infelizmente, a única forma de acessar aquele passado é através da perspectiva de outra pessoa, né? E a linguagem é o principal objeto desse estudo. Eu acho que a gente tocou alguns pontos já aqui. A gente até citou alguns pontos, né, no slide. Sim. Acho que pode avançar. Pronto. Sim. Chegamos no tópico do anacronismo, né, que a gente já havia comentado um pouco. Então, o anacronismo, definindo assim, bem basicamente, você transpõe, como a gente já havia dito, transpõe conceitos de uma época para uma outra época. Como eu havia dito, o exemplo
do conceito de pessoa, se você utilizar o conceito de pessoa que nós temos hoje em dia, no contexto da América Portuguesa, você vai estar cometendo um anacronismo, porque eles podem até se assemelhar em alguns aspectos, mas esse conceito vai ter diferença de uma época para outra. Por exemplo, às vezes, o conceito de pessoa e o conceito de coisa se encontram durante a América Portuguesa, durante o ordenamento jurídico da América Portuguesa, pode se encontrar, coisa que talvez não aconteça hoje em dia. Então, você utilizar essas analogias, transpor esses conceitos, pode ser muito prejudicial para a sua pesquisa. E também aqui nós temos um tópico que fala sobre... Eu gostaria de trazer esse questionamento para a gente refletir um pouco sobre se é possível falar em verdades históricas, já que no começo da apresentação eu havia até mesmo dito que na história do direito a gente não tem como comprovar experimentalmente, diferentemente da ciência da natureza, as conclusões às quais a gente chega. A gente pode chegar a verdades históricas, é possível a gente chegar a um fato, a uma verdade, dizer isso aconteceu realmente dessa forma, isso é um fato indiscutível. E eu acho que a comunidade acadêmica está aí para poder, como o Davi havia abordado, você vai chegar a uma conclusão e pode ser que essa conclusão venha de novo a ser discutida de outra forma, de outro olhar, por outra perspectiva. Então, é um tópico muito importante, muito interessante para a gente refletir. Desculpa. Pode Desculpa. falar, Davi, pode falar. Não, é só tentar reforçar o que eu tentei explicar, e que a Clara foi até mais feliz do que eu, é o que garante a saúde científica, né, com perdão da expressão, né? Primeiro que o historiador ele não pode ter essa pretensão terminativa, né, de eis aqui esse entendimento desse recorte histórico, né? É sempre um estudo que tem que ter uma responsabilidade científica, mas tem que ter uma consciência de que, como acabamos de falar, aspectos linguísticos, aspectos até tecnológicos vão nos permitir uma amplitude da qualidade da nossa pesquisa, porém até um determinado nível, que algumas das vezes a gente pensa que não há, né? A gente pensa que hoje, em 2023, a gente tem, por exemplo, acesso aos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino e deseja muito, mesmo sabendo que não, que ali se encontre o santo graal da América Portuguesa, né? Vamos assim dizer. E que bom que não, né? A gente tem que ter a humildade e a esperança de que a gente possa ter acessos futuros, né? O próprio arquivo histórico, acredito que foi na virada do século, né, que houve esse trabalho conjunto, né, de Brasil e Portugal em favor do acesso desse material digitalizado. É um maravilhoso exemplo para mostrar o desafio hercúleo, né, do historiador do direito há 30, 40 anos atrás, que é um período muito curto, né, em relação ao que a gente vive hoje. Quantas maravilhas a gente vai ter acesso daqui a 20, 30, 40 anos também. É dessa falsibilidade que a gente tem que ter consciência, né? E consciência e ter muita esperança dela, né? Que venha, né? Que a gente esteja em condições para que a gente permaneça nessa linha e contribuindo com ela. Eu acho que só para complementar o que a Clara iniciou sobre os anacronismos, eu acho que é uma parte que a gente tem que se atentar e trabalhar muito bem. Em algumas coisas o Cabral já falou, né? Porque ele tem algumas obras voltadas para o período colonial, e às vezes ele até me apontou um fato de que a gente comete tantos anacronismos que se alguma outra pessoa não apontar, a gente nunca ia perceber. Como, por exemplo, a falta de um Estado. Não existia uma teoria do Estado para a época porque não existia Estado. E a gente sempre enxerga os outros períodos com coisas que para a gente é muito básicas, tão básicas que a gente acaba não refletindo sobre elas, como, por exemplo, o Estado, o processo em si, tipo, o processo na época era completamente diferente do que seria atualmente. O que a gente enxerga como uma peça processual e um processo naquela época, hoje em dia não seria validado de maneira alguma. Mas quando você vai pesquisar a história do direito, tudo, absolutamente todo e qualquer material precisa ser considerado como uma coisa válida, precisa ser estudado, precisa ser refletido, analisado para ver se aquilo ali é confiável ou não, mas você não pode ignorar
certos materiais, porque na sua visão atual aquilo ali não é um objeto do direito, mas muitas vezes aquilo é sim um objeto da história do direito, né? Como, por exemplo, as cartas que a gente tem enviadas ao rei de Portugal, a gente tem muito objeto de cartas sendo enviadas. E hoje em dia uma carta é apenas uma carta, mas naquela época aquilo ali era um instrumento muito mais importante do que a gente consegue enxergar hoje em dia. E na hora da pesquisa e escolher as suas fontes, é importante não ter essa visão atual do que é realmente o direito e do que não é, porque aquela época funcionava tudo de uma maneira muito diferente, e a gente tem que tentar se livrar ao máximo de todos os conceitos que a gente tem hoje em dia, para que a gente acabe não perdendo também muito do material que a gente poderia aproveitar. Porque se você for tentar procurar ações de liberdade, ou você for tentar pesquisar divórcios, bigamia, esses tipos de coisa, e você só for procurar as ordenações filipinas e alguma declaração, alguma coisa no cartório, você vai acabar tendo uma pesquisa muito falha e muito fraca, né? É preciso ir muito mais além na hora de fazer a pesquisa, de procurar outros tipos de fontes, porque as fontes formais, elas são, às vezes, muito mais valiosas do que as formais. A gente percebe que o direito, naquela época, ele se fazia muito mais de uma maneira informal do que pela maneira formal. E observar isso, eu acho que é uma coisa que a história do direito começou a se atentar muito mais atualmente, e é uma coisa que o Cabral sempre bate muito na tecla. Observar como a sociedade funcionava no dia a dia, na maneira que se fazia realmente o direito. Não só no que estava escrito, mas em como ela realmente funcionava. E como o direito transita entre pessoas, né? Ele sempre usa essa expressão que sempre nos chama a atenção, né? Que é o que reforça o que a gente tem trazido aqui para essa apresentação, quando a gente fala que o objeto da metodologia da história do direito são, aí deixa de lado, né, a questão de lei, no seu sentido estrito, e fala sempre de ordenamento, como a Duda acabou de falar, às vezes em signos, em objetos que supostamente não têm um peso, um positivismo ali, né, uma oficialidade por parte de uma administração central, mas é muitas vezes onde se reside a riqueza de uma confiável pesquisa. E também agora eu me lembrei de um exemplo muito bom que o Cabral fala de como o direito se manifestava nas pessoas, e às vezes a lei ela não era muito importante nas ações e nos julgamentos. Porque se vocês forem parar para pensar, naquela época, a maioria das pessoas que viviam no Brasil, isso aqui eu estou trazendo mais para o nosso estudo do NEDAP, as pessoas não eram alfabetizadas, então alguma e boa parte dos juízes que tomavam as decisões, que eram figuras do direito, eles não eram alfabetizados. Então, assim, não se usava uma lei propriamente escrita, o julgamento não era baseado de acordo com a ordenação filipina número tal, porque o juiz ele nem tinha acesso a isso, sabe? Era uma coisa muito mais próxima, uma coisa muito mais tecnicamente informal, como a gente encontraria nessa época. Então, você não pode achar que o juiz que julgava os casos naquela época era uma pessoa que julgaria como hoje se julga, sabe? Era uma pessoa completamente diferente, era uma pessoa que estava ali dentro da comunidade, ela fazia parte daquele meio, as pessoas estavam ali convivendo juntamente com todas as outras. E muitas das vezes o juiz ele não era tão diferente de uma pessoa que estava entrando com a ação. Então a gente sempre tem que perceber esses mínimos detalhes que permeiam a convivência daquela época, para a gente entender até por que, que as decisões eram tomadas, né? Por que, que aquilo acontecia. E tem um caso muito bom, né, que o Cabral sempre fala, que é de que as ordenações elas proibiam que as pessoas andassem armadas. Mas em um caso específico, uma pessoa pediu a permissão para andar armada, porque ela morava em uma localidade muito distante e por motivos pessoais ela precisava daquilo. E a lei ela foi afastada naquele momento para conceder esse benefício àquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas que participavam daquilo ali, elas estavam inseridas no contexto, então elas entendiam a necessidade
da pessoa que estava solicitando, então era uma coisa muito mais das necessidades da população, e não uma coisa só formal, material, até porque a gente vê isso em vários exemplos de ações de liberdades que eram concebidas, então, assim, que eram concedidas. Pessoas escravizadas entravam com ações de liberdade, a escravidão era a regra, mas existiam pessoas que conseguiam a sua liberdade através de uma ação judicial. E óbvio que isso não pode ser levado como regra, mas também não pode ser ignorado. Esses pequenos casos também não podem ser ignorados. Então, é muito importante a gente tentar buscar o máximo de detalhes possíveis na hora de fazer a pesquisa, porque isso é uma peça relevante demais na hora de você montar a sua pesquisa. E ignorar essas partes, esses detalhes que, às vezes, para a gente que está acostumado muito a olhar para a lei, para o fato, para o que está escrito, acabam passando na hora de pesquisar, e isso é o cerne da pesquisa. Né? Isso é a parte mais importante, muito além da lei que está ali posta. Para nós é até meio difícil de conceber uma decisão que afasta a lei e toma a decisão baseada em outra fonte. Muitas vezes os juízes eles tinham mais acesso, eles sabiam mais sobre os costumes, sobre o que a lei ordenava, muito mais do que sobre o que estava escrito nas ordenações filipinas. Então, muitas vezes as decisões eram tomadas baseadas em outra coisa. Não que novamente, não que a ordenação filipina não tivesse, não que as ordenações não tivessem seu papel relevante, eram muito relevantes, mas quando você vai analisar os casos, os juízes muitas vezes não eram pessoas letradas, como a Duda já falou para vocês, não era uma pessoa letrada, então para a gente é difícil até às vezes conceber um sistema que consiga funcionar dessa forma, mas funcionou e funcionou por muitos anos. Apesar de ser muito difícil para a gente imaginar um juiz tomando a decisão sem ser baseado por uma lei expressa, positivada, acontecia muito e funcionou dessa forma por muito tempo. Aqui, pessoal, a gente tem tentado fazer a apresentação de forma bem flutuante, até em consideração aos slides que a gente preparou. Então, muitas vezes a gente vai poder avançar ou retroceder alguns tópicos, né? A gente já estava entrando na parte da fonte, né? Que já é no próximo slide. Então, a gente está tentando fazer essa apresentação dentro do dinamismo, né? Inclusive, deixando o espaço aberto, caso vocês se sintam à vontade, podem fazer perguntas que a gente vai tentar aqui responder, né? Chegar no entendimento em relação a elas. A gente chegou aqui num ponto que realmente é muito importante. Eu, quando comecei no NEDAP, quando comecei a tentar pesquisar, ficava muito em dúvida sobre a questão das fontes, sobre como escolher uma fonte, mas eu acredito até pela leitura que eu fiz do texto, e acredito que a escolha da fonte depende muito sobre o que você pretende com a sua pesquisa. Qual vai ser o período que você vai estudar? Às vezes, em determinado período, você vai ter mais registros escritos sobre como se dava o ordenamento da época. Mas, às vezes, a fonte vai ser completamente diferente. Então, a escolha da fonte depende da delimitação que você faz da sua pesquisa. É muito importante. E a forma como você interpreta, como a gente já falou reiteradamente, também é muito importante. Então, no final das contas, o principal para escolher a fonte é escolher qual o tempo que você vai estudar, qual a delimitação do espaço também geográfico é muito importante, apesar de que o professor Cabral já falou bastante sobre isso. A delimitação geográfica também é uma coisa meio difícil da gente estar delimitando, né? Ainda mais quando a gente fala de América Portuguesa, é muito difícil a gente falar em uma delimitação geográfica exata, mas essa escolha do período e saber quais tipos de fonte, quais registros você tem, é muito importante. Pois é, justamente como a Clara falou, né? Eu acho que isso é uma coisa que não só para a história do direito, mas para qualquer pesquisa científica que você vai fazer, é muito importante fazer o seu recorte, porque ninguém é capaz de estudar tudo durante um período inteiro. Então, assim, eu não consigo estudar o Brasil, a América Portuguesa inteira, de 1500 até 1800. Mas eu consigo estudar a capitania do Ceará Grande no período de 1700. Isso é uma coisa bem
menos complexa de se procurar fontes, até porque na hora de se procurar fontes, principalmente na história do direito, a gente também tem que levar em consideração o que é possível e o que é que a gente consegue acessar. Por exemplo, eu posso gostar muito da história do continente asiático e querer estudar sobre o direito no parte oriental e da China, do Japão, mas como que eu vou acessar essa fonte? Se eu não tenho proximidade com aquilo, eu não tenho a linguagem necessária, eu não tenho várias coisas que me impossibilitam de acessar aquilo. Então, eu não tenho como fazer a pesquisa. Eu gosto muito do tema, acho super interessante, mas por vários fatores eu não vou conseguir pesquisar aquilo. Então, a gente também tem que saber o que é alcançável na hora de escolher o que pesquisar. E eu acho que isso vai muito na parte da experiência, que é uma coisa que você consegue com o tempo, né? Na pesquisa você vai percebendo o que é que dá para trabalhar e o que é que não dá. Por exemplo, às vezes tem coisas que são super interessantes, mas você só tem um documento falando sobre aquilo, não tem mais nada. É um caso super interessante, dá para fazer muita coisa, mas você não tem mais nada. Então, assim, infelizmente, a saída é não pesquisar sobre aquilo. Apesar de ser uma coisa que daria uma ótima pesquisa, mas você vai ter uma falha na metodologia, porque você não tem um amparo suficiente de documento, de literatura, para conseguir fazer aquilo ser bom. Então, às vezes a gente também tem que ter essa maturidade de saber o que é que a gente vai conseguir fazer para conseguir fazer também uma pesquisa muito boa, né? E eu acho que a Clara também abordou sobre isso realmente muito bem. Escolher a fonte, delimitar o período, é muito importante. E eu acho que eu trago isso até para a questão atual mesmo. A gente vai estudar, por exemplo, a Constituição a partir de todos os períodos, de todas as constituições, ou a gente vai estudar só uma Constituição específica? Eu acho que isso serve para também os outros âmbitos. A gente vai estudar, por exemplo, o Código Civil, aí vai estudar o de 2002, ou vai estudar todos os códigos civis, vai estudar todas as épocas. Eu acho que isso é importante para conseguir ter uma pesquisa bem fundamentada. Porque a partir do momento que você se propõe a pesquisar alguma coisa, você precisa ter aquilo muito bem fundamentado. Porque senão, qualquer pessoa vai conseguir desmoralizar todo o seu trabalho de muito tempo. Então, o mais importante não é você fazer uma coisa muito grande, né, de muito tempo e de um espaço muito grande. Pode até ser uma coisa muito legal, mas às vezes é mais importante você pegar um espaço temporal pequeno, um local pequeno e conseguir fazer um bom trabalho de pesquisa com várias fontes, com uma coisa muito bem fundamentada, né? E eu acho que às vezes o tempo na pesquisa traz essa maturidade para a gente entender que nem sempre dá para se pesquisar tudo e nem tudo vai conseguir ficar bom na nossa pesquisa. E até a questão das limitações humanas, né? Porque toda pesquisa tem como ponto de partida o próprio pesquisador, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, a gente pode falar um pouquinho, sei lá, do nosso perfil de pesquisador, mas veja só, eu estou num programa de mestrado que ele tem prazo máximo a cumprir. A Clara, a Duda, que estão no PIBIC, também tem um prazo que dentro dessa exequibilidade, né, há de se criar um produto científico com uma robustez relativa ao que se pôde criar, respeitando limites espaciais, temporais, financeiros também, e todo esse diagnóstico do pesquisador dentro daquilo que se propõe, né? E como a Duda acaba de falar, né? Por melhores que sejam as nossas pretensões, a gente tem que sempre lembrar que nós somos seres humanos e temos os nossos limites logísticos, né? Acho que dentro disso a gente também pode considerar que a originalidade, a fidedignidade que a ciência exige, não necessariamente significa um invencionice. Então, a gente não vai querer descobrir a roda, eventualmente. A gente vai, muitas das vezes, isso é muito recorrente no próprio NEDAP, ser contributivo com um recorte que a cada dia vai se fortalecendo, a América Portuguesa como um espaço normativo, e a gente tem que se contentar, e eu falo isso, contentar-se no melhor dos sentidos, em se alegrar, em se regozijar, de estar sendo contributivo, de estar colocando uma pecinha nesse quebra-cabeça maravilhoso que vai sendo formado.
Há um último ponto, só para não perder de vista, que é a questão das fontes, né, que a Clara falou, a Duda também falou, da questão que a gente tem que dar uma justeza, né, apreciar com certa igualdade, relativa igualdade, na verdade, né, ordenações filipinas e um diário, por exemplo, né, documentos mais pessoais. A gente também tem que considerar os afetos, os interesses, muitas vezes até obtusos, da parte de quem tinha a força da caneta na mão, né? Então, às vezes, um documento eivado de uma legalidade, perdão da expressão novamente, mas a gente não tem como literalmente saber quais eram ali os interesses por trás de certas... Os interesses por trás da autoridade da pessoa que tinha o poder de certo modo, de influenciar normativamente determinadas situações jurídicas. Então, é importante que a gente busque esse enriquecimento de fontes, não exatamente um cruzamento de dados, mas assim, tentar obter diferentes frentes de pesquisa, até para que, às vezes, documentos oficiais, eles possam ser legitimados, validados por outros documentos paralelos e haja essa retroalimentação, né? Essa riqueza, essa simbiose, não, a palavra que me falta é isso, essa sinergia, essa é a palavra, né? Essa sinergia, né? Onde todos eles se ajudam, né? Acho que é isso, a gente pode avançar um pouquinho. Essa questão entra... Ai, desculpa, Duda. Fala, Clara, pode falar. Eu só ia falar que essa questão que o Davi abordou agora entra bastante na questão da confiabilidade das fontes, que é muito importante que o pesquisador ele enxergue a fonte com certa desconfiança, né? Como o Davi falou, muitas vezes a pessoa que estava ali redigindo aquele documento, ou se você trabalhar com o depoimento de uma testemunha sobre um caso em Aquiraz, às vezes aquela testemunha pode falar algo que não aconteceu. Então, assim, a confiabilidade que você dá à fonte, ela é muito importante. Você tratar a fonte com uma certa desconfiança é importante para que você seja coerente, para que você consiga coerência. E essa diversidade das fontes também é muito importante, como o Davi falou, para você legitimar as conclusões às quais você vai chegar e legitimar o conteúdo de uma fonte. Oi, Clara. Foi mal. Só para complementar o que a Clara falou, que um exemplo muito bom que eu percebo é na pesquisa do João Vitor, né, que também é do NEDAP, que ele estuda sobre ações indígenas, né, de indígenas pedindo território e terras ao rei de Portugal, à coroa. Que eu acho que antes de entrar no NEDAP eu nunca conseguiria imaginar que isso acontecia na época colonial, né, e que os indígenas pediam terras e muito mais, e vou muito mais além, eles conseguiam essas terras através desses pedidos, né, e as fontes que o João Vitor traz, elas são muito boas, e na hora de ver essas fontes, a gente tem que realmente analisar quem pediu aquilo, quem escreveu, quais foram os motivos, por que um foi concedido e o outro não foi concedido, quais eram os motivos que levavam a esses pedidos, né? E eu acho que tudo isso é parte da análise das fontes, analisar realmente quem eram os autores, por que aquilo acontecia daquela maneira, porque se você pegar só um documento de um pedido indígena e ele foi concedido, aí você vai interpretar de que todo mundo que pediu foi concedido, e de que todo mundo tinha o mesmo poder de pedir as coisas para a coroa e ser aceito daquela maneira, mas na realidade eram muito diferentes, eram casos muito específicos, de pessoas muito específicas, e que isso tudo precisa ser analisado pelo pesquisador, porque a gente não pode tirar uma conclusão geral de um caso muito específico. Isso mesmo. Essa especificidade tem que respeitar tempo, espaço. O recorte do João é bem específico. E essa especificidade, ao contrário do que se possa pensar, é o que traz a riqueza para a pesquisa que ele está desenvolvendo, né? Porque, novamente, né, ele não está fazendo isso, mas ele não está dizendo que houve todo esse movimento político por parte, né, dos indígenas. Ele está afirmando que houve um movimento em um espaço, em um tempo, e que, a partir disso,
pode se render outras tantas pesquisas baseadas em todo um trabalho com a responsabilidade científica da delimitação que ele conseguiu identificar. Muito bem. Esse tópico eu acho que é bastante interessante também, porque se a gente for pensar que nós, como, né, juristas em formação, os juristas formados, nós temos uma experiência jurídica baseada na nossa contemporaneidade, entendeu? Então, assim, a nossa experiência jurídica, ela pode ser norteadora da pesquisa. Eu vou trazer aqui 2 pontos aos quais eu consigo, assim, visualizar em a nossa experiência jurídica sendo norteadora da pesquisa. Um deles é que, muitas vezes, a nossa experiência jurídica vai moldar os nossos interesses. Então, o meu interesse em direito penal pode fazer com que eu sinta vontade, eu sinta um interesse de pesquisar sobre como se dava a pena tal em um período tal na América Portuguesa. Então, pode ser uma norteadora da sua pesquisa. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é uma parte da construção do pesquisador. A construção do pesquisador vai muito nessa questão. Por exemplo, o professor Cabral, ele pesquisa sobre a América Portuguesa. Poderia ter pesquisado sobre outras coisas, mas os interesses, a experiência, a bagagem que o professor Cabral construiu ao longo dos anos fez com que o seu interesse se voltasse para a América Portuguesa. E eu também consigo imaginar, nesse outro aspecto, é um aspecto muito perigoso e que a gente já vem falando bastante, sobre a nossa experiência jurídica poder acabar norteando nossa interpretação sobre o que a gente está... a nossa interpretação da fonte. E isso é muito perigoso, porque é como a gente falou, você pode acabar cometendo anacronismos. Se você utiliza os conceitos que você acumulou ao longo da sua experiência, ao longo dos anos, ao longo da sua formação, em uma pesquisa em história do direito, você pode acabar incorrendo em erro. Então, eu particularmente consigo pensar, assim, agora, nesses 2 aspectos principais. Esse interesse pelo tema, né, que a Clara acaba de falar, ele tem que ser separado. Eu acho que isso que a Clara falou, ela meio que sintetiza todo o nosso objetivo aqui, porque o que difere o interesse pelo tema de ingerências pessoais são práticas metodológicas. Até porque é natural, a gente só se afeta e só se atrai pelo que é do nosso interesse. E isso tem que se haver no campo científico também. Por que a Duda, claro, o Davi estão se aproximando da história do direito? É óbvio que é um componente pessoal. É óbvio que isso é interessante de estudar. Porque a prática científica, a verdade seja dita, é cansativa, é dura, envolve muitos desafios a superar, meio que alguns retrocessos da nossa pesquisa. E é um processo natural. É natural que a gente busque aquilo que nos afeta, aquilo que é do nosso interesse. Daí essa questão de como a gente tem o nosso repertório pessoal, jurídico também, e como a gente pode otimizar isso em favor das pesquisas que a gente busca desenvolver. Sempre me lembro do professor Cabral, então logo na reunião inicial, né, dos mestrandos e doutorandos da minha turma, que ele falou de forma muito enfática. Se você aqui na pós é porque vocês querem fazer ciência, né? Querem produzir ciência. Então, é natural que nesse caminho, cada estudante, cada cientista busque aquilo que convém desenvolver. Daqui a pouco eu posso falar mais, se a Duda quer falar mais alguma coisa. A minha experiência na academia, ela teve um gap muito grande, né? Eu me graduei em 2011. Só em 2020, final de 2022, eu consegui a minha aprovação para o mestrado, né? Então, eu acho que é uma felicidade nossa trazer os Tolais para esse debate sobre metodologia, porque, assim como eu acredito que essa apresentação na Semana do Direito, ela é muito direcionada para a graduação. E quando eu falo graduação, há diferentes momentos da graduação. Porque tem os quase graduados, né? Aqueles que estão ou escrevendo, ou por escrever seus trabalhos de conclusão. Tem os novos, né, os iniciantes, os calouros, e tem aqueles que estão no meio dessa estrada, né? Independente do momento em que o estudante ele se encontre, eu acho que é um tipo de literatura, essa que o Stolaj traz, que ela é muito inclusiva, no sentido de que
é importante sim que o pesquisador ele se sinta afetado, se sinta atraído para aquilo que lhe convém, desde que com um amparo metodológico tal que lhe permita fazer um trabalho responsável, acima de tudo. Então, é muito importante essa consciência. E é uma felicidade que a gente tem essa percepção. Quando eu falo a gente, eu acho que eu nem falo nem tanto em nome da Clara e da Duda, que estão há um pouquinho a mais tempo que eu, mas eu falo da gente que, eventualmente, está querendo encontrar uma área, ou encontrou uma área, seja na história do direito ou não, e queira se permitir nela, né, e se entender como um pesquisador que busca fazer um trabalho, acima de tudo, sério. Isso é fundamental, como o slide fala, né, deve ser um norte, né, que a pesquisa em si tem que ser trabalhada. E é um trabalho difícil, é um trabalho de médio e longo prazo, né, a gente vai agregando literaturas, vai estudando, vai se descobrindo enquanto cientista, para que a gente saia da academia, né, seja como mestre ou como doutor, aptos a ser contributivo com a ciência da história do direito ou não. Só complementando o que o Davi falou, e depois eu vou passar para ele novamente, eu acho que ele foi muito feliz na fala de que a nossa pesquisa, ela é movida pelo nosso interesse pessoal, e eu acho que sempre na pesquisa a gente escuta falar na tecla de sempre ser isento, de não dar a nossa opinião pessoal, porque a nossa opinião pessoal enfraquece a nossa pesquisa, e eu concordo plenamente com isso, mas a gente também precisa entender de que não é crime escolher o que pesquisar, né? Tipo, a gente também é humano, a gente sabe o que a gente quer pesquisar, a gente pode escolher determinado tema, porque aquilo faz parte da nossa história. Eu acho que a gente só precisa ter um cuidado de quais as conclusões que a gente vai chegar, e também não deixar o nosso pessoal atrapalhar os nossos resultados, porque apesar de eu começar a minha pesquisa achando que eu vou chegar em uma conclusão e que eu quero muito que aquilo ali aconteça, e no final das contas acabar sendo outra, eu acho que o importante é você aceitar. Aceitar que não foi o que você esperava, mas que a sua pesquisa está tão boa metodologicamente que você chegou em uma conclusão que você nem imaginava, né? Também ter essa maturidade de que nem sempre vai ser do jeito que a gente espera, mas que o nosso pessoal também não pode mudar os resultados que a gente conseguiu chegar, né? Sempre tomar cuidado de que, será que esse resultado que eu estou chegando, ele realmente é sólido, ou eu estou querendo que aquilo seja sólido, eu estou querendo essa resposta, ela realmente aconteceu. Eu acho que isso é um viés central da pesquisa. Saber se aquilo que você conseguiu chegar é porque você fez de tudo para chegar naquela resposta, ou é porque, no final das contas, realmente aquilo é o que a sua pesquisa quis entregar, né? E eu acho que a experiência na pesquisa, no direito, ela é uma parte muito importante, por isso que eu fiz esse último slide, também para puxar novamente para o Davi, para ele contar um pouquinho da experiência dele na pesquisa, o que ele achou, quais são os desafios que ele enfrentou, o que é que ele gosta na metodologia, e assim, deixar realmente livre para uma pessoa que tem mais experiência do que a gente na pesquisa, né? Eu estava lembrando que você estava falando, Duda, que o professor Gustavo Siqueira, da UFRJ, ele fala até na obra dele, né, no seu manual de pesquisa, ele fala que uma hipótese, quando confirmada falha, é um resultado de sucesso. E isso é muito frequente em trabalhos mais laboratoriais, né? Você trabalha com insumos, por exemplo, você tem uma hipótese e faz testes laboratoriais e meio que não alcança o resultado que você esperava que fosse acontecer, mas é um resultado fechado e, portanto, tem a sua validade, né? Toda experiência é uma experiência positiva, desde que bem feita, independente do resultado que o pesquisador pretendia. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa área, né? Que a gente, apesar das nossas paixões, apesar dos nossos afetos, a gente encontre resultados que eventualmente sejam surpreendentes, e ser surpreendente nem sempre é bom, baseado naquilo que a gente espera,
mas é o trabalho metodológico que vai garantir um resultado seguro, a partir do qual a gente possa redirecioná-lo para outros caminhos, ou então retroceder e partir de outros pontos, né? A minha experiência acadêmica, como eu tinha falado, ela é muito recente. Quando surgiu essa oportunidade da gente se encontrar aqui virtualmente, eu fiquei pensando assim, como eu poderia contribuir com a comunidade acadêmica no momento em que eu me encontro, né, nesse 18 de outubro de 2023, como forma de estimular os nossos ouvintes de agora, aqueles que forem ter acesso essa oficina, de uma forma propositiva e convidativa, né? Eu acho que de forma fragmentada ao longo desse tempo que eu passei aqui, eu espero que eu tenha contribuído, mas assim, eu acredito que a gente tem que ter muito entusiasmo e muito amor dentro do objeto que a gente escolher. Eu falo isso de forma muito até pessoal, que a história, de modo geral, sempre foi um grande amor, um amor acadêmico. E poder conciliar a história e direito, né, nessa maravilha que é a história do direito, é uma oportunidade de certo modo, fazer isso, né? Essa parte final, quando a gente fala de colocar a nossa assinatura pessoal naquilo que a gente produz, é um ponto, para mim, muito, muito nevrálgico, assim, muito sensível, porque é o combustível que faz a gente continuar, é o que nos motiva a trabalhar, a ter esse árduo trabalho, né? Muito embora eu esteja ingresso no programa de mestrado acadêmico, eu não me considero, a rigor, superior ao trabalho que o PIBIC desenvolve, por exemplo. Eu não estou falando nível de profundidade, mas eu estou falando em nível de engajamento, em nível de seriedade mesmo. Também é algo que eu deixo aqui registrado também, né? Que feliz é aquele que pode ter uma orientação, a exemplo da orientação do professor Gustavo Cabral, como a Clara, o Pedro, a Duda, estão tendo desde já. Mas, muito embora eu não seja egresso da faculdade de Direito, né, da UFC, mas eu encontro no mestrado essas ferramentas para poder desenvolver isso. De modo que, independente do momento que você se encontra, é uma oportunidade sempre de você, amparado por uma literatura sólida, amparado no seu próprio engajamento, que você seja contributivo, que você consiga desenvolver algo de relevante para a comunidade acadêmica. Então, quando eu mencionei os calouros, os veteranos da graduação, é também uma forma de chamar a atenção que todo momento ao longo da graduação é um momento precioso para que vocês se percebam enquanto cientistas, e eu acho que isso é um ponto que, sendo um pouco crítico, nos carece muito as faculdades de Direito do Brasil, não especificando uma ou outra faculdade, mas de modo geral, e esse debut, né, essa iniciação científica, ela pode e deve partir daquilo que a gente ama pesquisar. E quando você consegue alinhar linhas de pesquisa boas com um trabalho metodológico robusto, é o que vai oportunizar você a ser um cientista diferenciado. Não diferenciado em relação a seus pares, mas ser diferenciado em relação à própria ciência, a você poder assumidamente ajudar na evolução científica, seja qual for a linha que você busca. Eu estou há pouco mais de um ano, né, em contato com o professor Cabral, com a história do direito, com o próprio NEDAP, né, felizmente eu consegui entrar, né, no processo seletivo. É uma porta de entrada maravilhosa, e fica o convite também para quem eventualmente se sentir tocado e interessado em uma linha de pesquisa que é muito nova e muito surpreendente, né? O NEDAP é muito inclusivo e tem oportunizado debates muito variados, né? Eu queria até aproveitar esse momento só para deixar registrado também, assim, o quão bom foi, o quão bom está sendo, né, dividir esse tempo com a Clara, com a Duda, com o próprio Pedro, que não pôde estar aqui hoje, né? Quero deixar aqui registrado a minha gratidão, assim, que sem nenhum exagero, vocês são referência, né? Eu não falo só por mim, né? Falo por mim porque eu respondo pelos meus atos, mas certamente vocês
tocam outras pessoas também que estão se aproximando do NEDAP. E eu aproveito também e deixo aqui meus cumprimentos para a Joana e para o João também. Eu sei que é muito complicado a gente ficar nominando as pessoas, porque a gente sempre termina esquecendo alguém, mas sem prejuízo disso, né, eu deixo aqui registrado, né, o João e a Joana como expoentes pesquisadores, assim, que eu tenho como referência, que certamente vão estar entregando trabalhos muito relevantes para a história do direito. Acho que é isso. Eu devolvo a palavra para vocês também e fica aqui minhas palavras de agradecimento por esse momento. Davi, eu acho que tanto eu quanto a Duda, quanto todo o resto do pessoal do NEDAP, quanto o pessoal que está aqui nos assistindo, ficaram muito felizes. Eu fiquei muito animada, muito entusiasmada com o seu depoimento. Realmente, assim, fazer a história do direito, estar participando desse momento, é realmente muito realizador estar ao lado de vocês dois, podendo estar apresentando um livro tão bom, estar representando o NEDAP, enfim, a comunidade acadêmica realmente é muito bom, está sendo muito proveitoso. Eu não sei se a Duda quer falar alguma coisa agora, a gente pode... Porque tem uma pergunta no chat, aí eu não sei se a Duda prefere falar agora, depois a gente responde a pergunta, ou... Não, eu ia realmente só dizer que eu acho que a gente pode usar esses 10 minutos para pergunta mesmo. Depois a gente caso alguém queira. Encerra, a gente já está aqui se encaminhando para o final. Tem uma pergunta no chat, eu vou ler a pergunta para a gente poder, né, pensar aqui na resposta em conjunto. Devido a todas essas nuances da subjetividade humana, seria mais isento o exercício da pesquisa pela inteligência artificial nos dias de hoje? É uma pergunta bem interessante. Assim, eu não me sinto muito capacitado para respondê-la. A meu ver, as inteligências artificiais que tanto têm nos ajudado, né, como o ChatGPT e outras que eu não estou me recordando agora, assim, é um pensamento muito pessoal. Eu acredito que as suas bases de dados, né, como são inteligências artificiais que diariamente têm recebido um universo de informações diárias, né, de milhões e milhões aí sei lá, de gigabytes, não sei qual é a unidade, mas, assim, ao meu ver, eu acho que ainda é muito recente para que esse trabalho, né, que Diosnelli Lima perguntou. A meu ver, eu acho que ainda não é... Essas ferramentas, elas não são eivadas de uma robustez tal que sejam plenamente responsivas no sentido de contornar essas nuances de subjetividade. Eu acredito que o caráter humano da pesquisa, ele não pode ser deixado de lado. As inteligências artificiais, eu pelo menos enxergo que elas são ferramentas que auxiliam o nosso entendimento, podem auxiliar de alguma maneira a nossa pesquisa, de alguma forma, que eu não consigo parar para pensar agora exatamente em como, mas eu acredito que a inteligência artificial não pode tomar o lugar do pesquisador, porque a pesquisa ela tem um caráter humano, um caráter subjetivo. A interpretação que o pesquisador dá a um contexto, a uma fonte, é tudo tão complexo, é tudo tão humano, que eu acredito que uma pesquisa precisa ter esse caráter, ter essa subjetividade. Eu acho que se nós utilizarmos a inteligência artificial no lugar do ser humano para fazer as pesquisas, ela vai perder esse caráter. Certificado que a NEDAP vai estar disponibilizando. Lembrando que se você está na semana do direito, você tem que escolher entre a presença ou o certificado. Quem não está participando da semana do direito pode estar escrevendo aí no Forms, que o NEDAP vai estar disponibilizando aí no chat. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar agradecendo pelo Davi, que é um aluno da pós-graduação, ter aceitado, ter topado participar desse painel com a gente. Agradecer a Duda também, vocês viram, essa mulher sabe bastante, o Davi sabe bastante, então aqui eu acredito que vocês conseguiram tirar bastante proveito desse momento, foi muito enriquecedor.
Lembrando que o livro, gente, eu tinha me esquecido de falar que esse livro foi traduzido pelo professor Gustavo. Sim. Esse livro foi traduzido pelo professor Gustavo, então, se vocês quiserem lê-lo, é um livro muito bom, eu acredito que vocês vão ter acessar mais informações que são muito essenciais. E é isso, eu espero que, para quem não é da história do direito, a gente tenha conseguido plantar essa semente aí no coração de vocês, para vocês irem atrás de conhecer mais um pouco. E estamos na faculdade, se eventualmente vocês nos encontrarem, podem falar conosco. Sim. A gente é muito receptivo. A gente precisa ocupar o espaço da faculdade de Direito, né? Eu acho isso fundamental também. Aproveitando esses minutinhos, algo que eu quase me esquecia, também saudar a vindoura direção do professor Gustavo Cabral, da Faculdade de Direito. Uma das propostas que ele e o professor McDowell tinham na sua proposta de campanha era promover essa integração entre a graduação e a pós. Quando me foi oportunizado esse convite, eu garanto a vocês que eu fiquei mais feliz do que vocês ficaram, porque é uma forma também de me aproximar à graduação. Me graduei no estado do Piauí, na Universidade Estadual, foi uma outra experiência. Então, ser contributivo e receber a contribuição da faculdade, através da Semana do Direito, é uma oportunidade muito rica também. E quando eu saúdo o professor Gustavo, nessa iniciativa, diz respeito até à própria literatura dos Tolais, que ele teve essa participação enquanto tradutor. Não por acaso, ou por acaso, né, é um livro que está me acompanhando no mestrado desde o primeiro semestre, né, e ao tempo que a gente está fazendo essa gravação, esse livro ele está na ementa do processo seletivo para mestrado e doutorado, só para evidenciar a importância que essa literatura tem, a relevância e o quão positiva ela é, não só para a formação e para o ingresso dos pretensos cientistas, mas até na forma de pensar metodologicamente, né, o historiador do direito. Então, deixa aqui, né, professor McDowell, professor Gustavo, que façam uma maravilhosa gestão nos próximos anos aí à frente da Faculdade de Direito. Eu acho que eu vou só agradecer por todo mundo que esteve presente durante essa apresentação. Eu quero que vocês saibam que tudo aqui foi preparado com o maior cuidado e zelo para que todo mundo conseguisse conhecer um pouquinho de como é a pesquisa, não só a pesquisa na história do direito, mas a pesquisa no geral, porque todos nós precisaremos dela algum dia e aos que estão se formando precisarão dela mais futuramente, mais brevemente. Então, eu fico muito feliz que todos tenham participado, eu agradeço muito pela atenção, agradeço também a Clara e ao Davi, e também ao NEDAP, né, pela oportunidade de estar participando, apresentando esse painel, e eu espero que vocês se sintam convidados a participar dos próximos encontros do NEDAP e também de fazer pesquisa no que quer que vocês queiram participar. Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Boa Semana do Direito.